artista depende da presença do público, mas com a determinação de isolamento por causa da pandemia. Shows, espetáculos, gravações, enfim, eventos de toda forma foram cancelados. A cultura teve que se reinventar. No universo da música, por exemplo, as lives, transmissões ao vivo, geralmente pela internet, caíram no gosto dos artistas e dos fãs. Além de entretenimento, esta é uma forma de garantir renda por meio de patrocínio e merchandising e também doações para projetos sociais. Mas com essa reinvenção do setor, como ficam os direitos autorais, é o que nós vamos ver no especial Coronavírus de hoje. E quem conversa comigo por Skype, lá de São Paulo, é o advogado Antônio Carlos Morato, que também é professor de direitos autorais. Tudo bem, professor? Muito obrigada por nos atender. Tudo ótimo. A satisfação é minha de colaborar mais uma vez com a TV Justiça. Muito obrigado. Professor Morato, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que são os direitos autorais pela lei e quem tem direito a eles. Bem, os direitos autorais são regulados tanto pela Constituição Federal, a proteção aos autores, inclusive, é uma cláusula pétrea, está prevista tanto no artigo 5º, inciso 27, como no inciso 28, e há a previsão constitucional de que o autor tem o direito de usar a obra, de publicá-la e também de reproduzi-la. E nós temos a norma infraconstitucional, que é a lei, fundamentalmente, a lei 9.610, de 1998, que é a Lei de Direitos Autorais. O objetivo do direito autoral é proteger as obras estéticas, desde a obra literária, passando pelas obras de artes plásticas, obras fotográficas, obras musicais, não é? Como é o objetivo dessa reportagem, obras audiovisuais, enfim, obras coreográficas, há uma série de obras que são protegidas pela Lei de Direitos Autorais. Então, toda manifestação artística ela é protegida. Nós temos um rol de obras protegidas no artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, da 9.610, que eu mencionei. E o que a legislação e o judiciário brasileiro também dizem acerca do uso dessas obras na internet, professor? Todas as obras precisam de autorização. Isso não está só relacionado à atuação do Judiciário, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha aí várias decisões no sentido de proteger os autores, mas também em tratados internacionais. O Brasil é signatário da Convenção de Berna, que data de 1886, e temos um órgão internacional, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, que protege internacionalmente os autores, os direitos autorais. O que se tenta equilibrar sempre é a proteção aos autores e o acesso à cultura, o acesso ao conhecimento. Então, esse é o desafio que, inclusive, remonta à Declaração Universal de Direitos Autorais, que data de 1948. No artigo 27, é uma previsão de proteção aos direitos autorais. E sempre lembrando que qualquer obra, uso parcial ou integral, necessita de autorização do autor, artigo 29, inciso 1º da Lei de Direitos Autorais. Agora, como é feita essa fiscalização do uso das obras na internet? Porque existe aí um senso comum de que internet é terra de ninguém. Não é bem assim não, né, professor? Não, de forma alguma. Inclusive, essa é uma visão muito datada. Houve época até em que foi assim. Se nós imaginarmos o que aconteceu com o Napster, em termos de obras musicais, que era um arquivo, não é? Que uma troca, era um sistema que permitia uma troca de arquivos. Isso é basicamente uma visão do início dos anos 2000. Atualmente, nós tivemos evolução no sentido de tanto o STJ entender que o chamado, as transmissões por streaming, não é? E isso envolve tanto transmissão por aplicativos como Deezer, como Spotify, como também transmissões pelo YouTube, todas essas lives, não é? Envolveriam a necessidade de pagamento de direitos autorais, e essa gestão coletiva é feita, como acontece com as obras tradicionais em rádio e televisão, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pelo ECAD. Fora isso, existem várias tecnologias novas, blockchain, por exemplo, para a gestão de direitos autorais. Enfim, a tecnologia acompanha também a defesa dos direitos dos autores. E os músicos, eles têm encontrado dificuldade em receber aí os direitos autorais dessas reproduções pela internet ou não? Bom, em primeiro lugar, tem que se esclarecer, o termo músico é mais amplo do que o termo compositor.
E aí eu preciso explicar a diferença entre direito de autor e direito conexo. O termo conexo significa aquele que está próximo. Então, quem compõe uma música é autor. Quem executa é um intérprete, pode ser um cantor, como pode ser um instrumentista, né? E se a música estiver no que se chama de domínio privado, há necessidade de remunerar o autor. Por exemplo, se for executada uma música clássica e existe o direito do instrumentista, vamos imaginar que o Mozart, que é um autor em domínio público, é executado por um pianista. A execução do pianista ela é protegida. Então é importante que se coloque isso. Não basta dizer, está em domínio público. Por quê? Os direitos que são conexos, significa sempre essa ideia de proximidade, vizinhança, não é? Porque está muito próximo do criador, que é o compositor. Esses direitos conexos são protegidos, que incluem, inclusive, o produtor musical. O produtor musical também, ele é protegido. Bom, o senhor falou aí, é meio complexo isso. Quem paga os direitos autorais, então, paga para o ECAD? O ECAD é que faz essa distribuição aí? Exatamente. Nós temos um artigo, que é o artigo 68, parágrafo 3º da Lei de Direitos Autorais, que traz os chamados locais de frequência coletiva. Então, se imaginarmos não só as transmissões por telecomunicações, mas também locais como hotéis, locais como meios de transporte, restaurantes, bares, sempre há necessidade de calcular os direitos autorais. O ECAD tem as UDAs, né? A UDA, fundamentalmente, que é a unidade de direito autoral. Então, o valor, creio que deve estar hoje em torno de uns R$50, e esse valor ele é calculado de acordo com a extensão do local. Por exemplo, há locais que pagam apenas uma unidade de direito autoral, um pequeno bar, por exemplo, porque às vezes a TV fica ligada e aquela televisão executa músicas também. Então, esse aspecto tem que ser sempre lembrado. Bom, e com essa questão das lives, que ficaram muito comuns, e a gente falou aqui no início do programa, esse tema acabou gerando muita curiosidade. E a nossa equipe recebeu algumas perguntas sobre esse tema. A primeira delas é da Eudi. Vamos ver. Eu sou DJ. E se eu der crédito ao autor da obra, posso usar o conteúdo livremente ou tenho que pagar? Doutor Morato, primeira coisa, dar crédito é essencial, não é mesmo? Sim, dar crédito é o básico, porque eu preciso explicar um aspecto que eu não mencionei ainda, porque o direito autoral é subdividido em direitos morais de autor, que incluem o chamado direito de paternidade, ou seja, de estar, de alguma forma, ter o seu nome ligado à obra. Isso está no artigo 24, inciso 2º. Envolve outros direitos também, por exemplo, o direito de integridade. Não se pode cortar uma obra musical sem autorização do autor. E os direitos que são patrimoniais. Eu já mencionei o artigo 29, inciso 1º, porque às vezes o autor também tem um interesse econômico. Mas tudo tem que ser analisado com muita calma, porque, por exemplo, pode ser o uso de um pequeno trecho. E o artigo 46, inciso 8º da Lei de Direitos Autorais permite o uso de pequenos trechos de obras. Então, tudo vai depender do caso concreto. Só explicando o que são limitações aos direitos autorais. São situações em que, excepcionalmente, se permite que uma obra em domínio privado seja utilizada. Dou um exemplo. As aulas são protegidas, não é? Se algum aluno anota em sala de aula, não há necessidade de pagamento de direitos autorais. É uma das hipóteses do artigo 46. Se alguém, desde que não exista cobrança, intuito de lucro, se alguém executa músicas em sua casa, se alguém passa um filme em sua casa ou numa instituição de ensino, também desde que não tenha intuito de lucro, nesse caso, porque em outros casos temos que sempre analisar com uma certa cautela, é possível utilizar o trabalho sem nenhum problema. Então, respondendo à pergunta da DJ, eventualmente seria possível se fosse um pequeno trecho, mas sempre dando crédito. Sempre. Por quê? Porque essa questão que eu mencionei, ela está relacionada a direito patrimonial. O direito patrimonial é que cai em domínio público. O direito moral, tanto é que eu citei o Mozart agora há pouco. E as obras do Mozart sempre serão conhecidas como tais. Não é? Por quê? Uma obra do Machado de Assis, não é? Como Dom Casmurro, é uma obra que já caiu em domínio público, mas sempre será creditada a Machado de Assis. Agora, falando da música de forma geral, professor, numa live, como isso deve ser creditado? Como tem que aparecer lá o nome do autor da obra? Bom, em primeiro lugar,
sempre tem que existir o crédito, sempre, sempre, sempre. Então, dando um exemplo concreto, quando quando esses trabalhos começaram, basicamente, em alguns casos já existia o objetivo de receber, não é? Em outros não. Conforme a pandemia foi se prolongando, a situação se tornou mais séria. No início, os músicos tocavam, cantavam, em tese eles teriam que pagar. Mas sempre há necessidade de colocar o crédito, mencionar quem é o autor. Vamos imaginar, por exemplo, que toque uma música do Renato Russo. Apesar dele ter falecido, que era o líder do Legião Urbana, apesar dele ter falecido, o direito passa aos herdeiros. E esse é um direito patrimonial que eu estou mencionando, que vale por 70 anos, após a morte do autor. Então, se algum conjunto quer tocar uma música, pode ser famoso ou desconhecido, do Renato Russo, sempre tem que dar crédito e, por via das dúvidas, pedir autorização. Tem situações em que isso não é necessário. Por exemplo, aliás, algo bem apropriado no período de pandemia. A Rita Lee e o Roberto de Carvalho executaram uma das suas composições chamada Saúde, por isso que eu mencionei o período de pandemia. E o que aconteceu? Eles executaram ao vivo e evitaram um problema que poderia surgir, que seria envolver o direito de outros que participaram daquele trabalho. Por exemplo, produtor musical, os intérpretes, que já não são os mesmos. Se fosse executada a faixa Saúde, que é de um antigo LP do ano de 1981, os músicos já não são os mesmos. Então, qual foi o cuidado que eles tomaram? Executaram ao vivo e executaram material próprio. Em outras situações, quando se executa material alheio, além do cuidado de dar os créditos, que é direito moral de autor, em muitos casos teria que se pedir a autorização, principalmente nesses casos em que há o objetivo, não estou falando do objetivo de lucro, muitos estão sobrevivendo, a situação de artistas, vários artistas, é desesperadora no país. Há necessidade de um apoio à cultura e de uma rede de proteção aos artistas nesse momento. Mas se, por exemplo, há o patrocínio de uma empresa, é algo bem razoável também que uma parte seja direcionada aos compositores, porque sem o compositor não existiria a música para o intérprete tocar, para cantar uma determinada música ou executar instrumentalmente uma determinada música. Então, esse tipo de cuidado ele tem que ser tomado mesmo em um período de pandemia. E é preciso pagar mesmo que seja ali uma live pequena? Então, o que acontece? Pela lei, e pela decisão do STJ, foi uma decisão do ministro Cueva, qualquer situação exigiria remuneração. E a lei de direitos autorais estabelece o seguinte, na parte relativa à execução pública, que tanto execução pública como representação pública, o que é representação pública? Por exemplo, atuar, pode pegar um texto literário, só que a diferença é que a música tem um único órgão oficial, que é o ECAD, para arrecadação do que se chama de gestão coletiva, que é diferente da gestão individual. A gestão individual é a situação em que há um contrato a contrato, se discute, por exemplo, o percentual. Gestão coletiva é essa situação em que existem diversas associações, Abramos, UBC, que se reúnem no ECAD, e aí há a cobrança de direitos autorais. E o que a lei estabelece é que seja remunerada ou não, poderia ser até um conjunto amador, por exemplo, existiria a necessidade de autorização e de pagamento. É claro que no dia a dia, nem tudo é levado a ferro e a fogo. Por exemplo, um grupo adolescente e faz uma live, não é? É necessário tomar os cuidados necessários aí com os créditos, não é? Identificar corretamente a música. Mas se nós temos um cantor, um instrumentista que tem muito êxito econômico, que tem um patrocinador, a situação não pode ser a mesma, né? Eu acredito até que nesse período de pandemia, as associações, como eu disse, funcionam em muitos casos como redes de proteção. Muitas estão adiantando o dinheiro correspondente, o valor correspondente aos direitos autorais, a que esses intérpretes, como eu disse, titulares de direitos conexos e compositores, que são autores, têm direito. Bom, nós temos mais uma pergunta sobre direitos autorais em lives. A dúvida agora é do Gabriel. Se os eventos como as lives forem sem fins lucrativos, temos a obrigação de pagar direitos autorais?
Gostaria de saber que o senhor respondesse minha pergunta, porque eu também sou compositor. Um abraço, obrigado. Pois é, ele tem interesse aí tanto como compositor quanto músico que está executando outras obras. Faz diferença ou não, professor Morato? Que, aliás, não é raro, né? Tem muitos casos de compositores que também são intérpretes. Como eu salientei anteriormente, a 9.610, no caso de execução pública e reprodução pública, as duas estão dentro de um grande gênero que se chama comunicação ao público, não é? Independente de existir ou não objetivo de lucro, não é? De uma maneira geral, seria necessária a autorização. Agora, existe uma estratégia de defesa? Existe. Qual? O fato deles estarem em casa. Porque, como eu acabei de mencionar, artigo 46, né? Quem está em casa, no recesso do lar, né, e não tem objetivo de lucro, então está simplesmente tocando, se for acionado, que é pouco provável, mas tem casos em que foram acionados, por exemplo, só para mencionar uma das limitações aos direitos autorais. Se alguém demonstra o equipamento, o funcionamento de um CD, o funcionamento de um DVD, não há necessidade de pagamento de direitos autorais, mas já houve ação pleiteando isso. Então, por via das dúvidas, qual é a minha orientação? É melhor imaginar que a autorização seria necessária. Se não tiver jeito, e eu acredito que a maioria dos casos vão se enquadrar nessa situação, basta dizer o seguinte: estou no recesso do lar, né, executando essa música e transmitindo, sem qualquer intuito de lucro. E aí vai gerar a discussão do streaming. Note que isso é um tema novo. Por quê? Porque se essa execução ocorresse numa festa de casamento dentro da casa de alguém, no sítio de alguém, por exemplo, não se pagaria um centavo de direitos autorais. Ao contrário, por exemplo, de quando há execução pública em um buffet ou em um restaurante, onde se faz a festa de casamento. Então, essa situação, recesso do lar, foi imaginada num ambiente físico. O que o STJ decidiu é que cabe remuneração no caso de streaming. A tendência é que isso se apresente para as execuções que são remuneradas. Mas, como eu disse, não há uma diferenciação imediata quando temos comunicação ao público. De uma maneira geral, é possível apresentar essa defesa com base no artigo 46, falar que não há intuito de lucro, como eu já falei logo no início do programa, e usar isso como referência. Mas é uma situação nova. Acredito que as associações terão sensibilidade, muitas entendem essa situação, entendem a situação difícil que os artistas estão passando nesse momento, e isso talvez sirva como referência, o artigo 46, como eu citei. Até porque muitos estão fazendo isso para a própria sobrevivência e outros para conseguir doações para projetos institucionais, né, para projetos sociais, né, professor? Pois é, essa parte de doações também é um pouco complicada. Por quê? Porque a anuência do autor, do compositor, por exemplo, deve ser examinada. Porque, às vezes, o autor ele concorda com uma determinada destinação e não concorda com outra. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma questão de convicção religiosa, né? Uma determinada pessoa professa uma fé, um compositor, e não professa outra. E ainda que para fins altruísticos, é uma fundação de uma religião a qual não pertence aquele determinado autor. Ele tem, pela lei, o direito de negar? Tem, e aliás não precisa nem ser motivado. O autor não tem que dar satisfações porque nega, porque... E muitas vezes isso existe, aspas, como homenagem, né? Não é o caso agora, mas o Tom Zé, há alguns anos, ele, aspas, foi homenageado em um evento de moda, e ele disse o seguinte, ele falou, olha, eu cedo para quem eu bem entender, cedo entre aspas, né? Para quem eu bem entender, eu autorizo a utilização, mas, se for o caso, autorizo uma escola, autorizo uma fundação, não um evento de moda que visa lucro. Em outras situações, e eu posso dizer isso porque tem um grande compositor, eu sou professor da USP, trabalhei uma vez num evento de licenciamento na Sala São Paulo. Um dos maiores compositores, a família, na verdade, porque o compositor já tinha falecido, desse país, não autorizou um evento na Sala de São Paulo, que era totalmente gratuito, não tinha cobrança, e para celebrar os 60 anos, na época, 2008, da Declaração de Direitos Humanos, que, como eu disse, no artigo 27, consagra
os direitos dos autores. Então, isso fica ao arbítrio, ao alvedrio de cada compositor. E será que muda alguma coisa de acordo com o alcance da live ou da plataforma utilizada? A pergunta agora é da Verena. Vamos ver. Eu sou uma artista independente e quero fazer pequenas lives no meu Instagram. Eu posso usar músicas de outros artistas? Professor Morato, faz diferença aí o tipo de plataforma usada ou não? Não. A plataforma poderia ser Instagram, Zoom, poderia ser pelo Google Meet, qualquer um dos sistemas Cisco que têm sido utilizados nesse período, poderiam servir como referência, YouTube, enfim, e haveria necessidade de pagamento. Como eu disse, a alegação de que a live seria feita dentro de casa e sem objetivo de lucro seria uma alternativa para tentar alegar que nenhum pagamento seria necessário. Seria mais recomendável que se adotasse essa linha de defesa, né? Mas, até usando a decisão da STJ, que eu citei há pouco, ela, embora tenha sido por maioria de votos, não foi voto unânime. E a linha era de que qualquer transmissão de streaming gera a mesma responsabilização no sentido de pagamento de direitos autorais, e é exatamente disso que nós tratamos nesse momento. Vamos falar então, professor, das plataformas. As principais acho que são o YouTube e o Instagram. Cada um tem suas próprias regras que os artistas têm que seguir para poder se apresentar ali? Sim, por exemplo, no caso de monetização do conteúdo, o que acontece muito, por exemplo, no YouTube, existe uma situação que é frequente, que é o número de acessos, né? Isso gera renda. E é a mesma discussão que acontece em relação ao uso de conteúdo. Como eu disse, uma palestra é protegida, uma obra audiovisual é protegida. Então, um dos equívocos que se passou foi o seguinte: olha, se isso aconteceu já há um bom tempo. Se o youtuber cantar a música, não há necessidade de pagamento de direitos autorais. Mas estão esquecendo que existe o direito do compositor. Eles estavam imaginando o quê? O direito do intérprete, no sentido do cantor, do músico, mas e o compositor? Só seria possível a alegação, como eu disse, do uso de pequenos trechos. Aí cai no artigo 46, inciso 8º. Mas nem sempre esse tipo de estratégia dá certo. Então vamos falar agora, professor, da propaganda. O senhor falou da questão do patrocínio, que muitas lives são grandes, tem patrocínio, várias marcas. Como é que isso funciona na legislação brasileira? Porque, por exemplo, a lei brasileira proíbe o consumo de álcool durante propagandas. E a gente tem visto aí, inclusive um cantor famoso foi acionado pelo CONAR por beber durante uma live. Como é que fica isso na prática, professor? Então, o que acontece? Numa situação, excepcionalmente, nós já tivemos aqui, por exemplo, a Lei Geral da Copa, que permitiu a publicidade de bebida alcoólica, consumo durante um evento esportivo, não é? Então, quando se discute essa questão, nós vamos além do direito autoral, certo? Nós temos regras da comunicação social, inclusive na Constituição Federal, no artigo 220. O parágrafo 4º, por exemplo, estabeleceu restrições desde 5 de outubro de 88 quanto ao consumo de tabaco, e depois, posteriormente, né, houve uma restrição quanto ao horário, depois ficou limitado aos pontos de venda. Mas qualquer peça publicitária tem limitações. Por quê? Porque não se pode induzir o produto, por exemplo, vincular à saúde. E música, de uma certa maneira, está relacionada a isso, né? A alegria, a saúde. Então, existem restrições publicitárias, e também nós temos que lembrar que o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária é um órgão administrativo, mas é um órgão muito respeitado pelo mercado. O mercado considera muito as decisões do CONAR. Então, são normas administrativas, que em alguns casos são mais rígidas, por exemplo, do que normas que existem em outras leis, não é? No Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma certa equivalência no que tange à rigidez, são sanções aplicadas pelo Estado, a partir do artigo 36 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, mas note que nós temos uma discussão que não está intrinsecamente relacionada à lei de direitos autorais,
a não ser quando se discute, obviamente, de maneira inequívoca, a necessidade de autorização e a possibilidade de responsabilização, porque a responsabilidade não é só de quem veicula, a responsabilidade também é do patrocinador. Por quê? Porque a responsabilidade pela Lei de Direitos Autorais ela é solidária. E voltando a falar um pouquinho aqui das plataformas, com essa proliferação de lives, está surgindo uma nova plataforma aí. Apesar de ser uma coisa recente, ela tem que seguir as regras que estão em vigência no país, não é mesmo? Sim, qualquer plataforma, nacional ou estrangeira, que tenha aí a inserção de obras nacionais em território nacional, que sejam veiculadas em território nacional, geram responsabilidade. E mesmo que seja um site estrangeiro, eu também quero salientar isso, eu mencionei a Convenção de Berna, mas além da Convenção de Berna, nós temos, que é de 1886 e foi revisada várias vezes, nós temos também o TRIPS, que é o tratado que versa sobre aspectos empresariais dos direitos intelectuais, porque abrange também marcas, abrange também patentes, programas de computador que são parte do direito autoral. Então, tudo isso envolve, sim, a possibilidade até de, em outros países, porque existem convênios entre essas associações que representam os músicos, por exemplo, de em outros países ser acionado um determinado site. Bom, professor, a gente não sabe quanto tempo esse isolamento vai durar. Essas lives vieram e estão sendo bem aceitas pelo público, pelos artistas. O senhor acha que, mesmo depois que tudo isso passar, é um comportamento que veio para ficar? Isso pode ser um novo ganho dos artistas? Olha, o mesmo raciocínio, eu não vou dizer que é um ganho, não é? Porque tudo aí é um serviço de utilidade pública, mas o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao trabalho dos professores, pode ser aplicado ao trabalho dos jornalistas, embora o trabalho de jornalista seja considerado nesse período como uma atividade essencial, né? Mas muitos trabalhos são executados à distância. Eu acredito que isso veio para aproximar o público e o direito autoral, voltando aí para o aspecto específico da nossa discussão, o direito autoral ele se adequa à tecnologia. O direito autoral ele não morre, ele não fenece, ele se adapta. O professor Antônio Chaves, que foi inclusive o responsável pela implantação dessa disciplina na Universidade de São Paulo, sempre dizia isso. O direito de autor anda a reboque da tecnologia, anda a reboque das invenções. Por isso, cada inovação tecnológica gera adaptação. Como eu falei, na época do Napster, diziam que o direito autoral, no caso das obras musicais, estava acabado. E depois nós tivemos primeiro o iTunes, venda individual, comercialização individual das músicas, não é? E depois tivemos a cobrança e a contratação via Spotify, via Deezer, né? Porque há gestão individual, por exemplo, cada artista recebe tanto pelo fato de distribuir a obra no Deezer, e há também a execução pública, que nós chamamos de gestão coletiva, que, como eu disse, é controlada pelo ECAD. No caso, também nós temos discussão em relação ao bem, porque há editoras, né, há contratos com editoras. No direito autoral existe algo chamado titularidade derivada, porque um autor, por exemplo, ele pode transferir parte ou a totalidade dos direitos patrimoniais, porque direitos morais jamais são transferidos, para uma editora, né? E essas editoras, muitas vezes, têm direitos e recebem. Então, fica essa discussão. Eu citei esse caso da Sala São Paulo. Em muitos casos, eu entrei em contato com a família dos artistas. Em outro, entrei em contato com as editoras musicais que efetuaram a autorização, porque elas são o que se chama em direito de autor de titulares derivadas de direito de autor. Bom, professor Morato, muitíssimo obrigada aqui pela aula sobre direitos autorais, pela sua participação no nosso especial Coronavírus de hoje. Eu agradeço, sempre é um prazer retornar à TV Justiça. Fico muito feliz com o interesse por essa matéria que tem que ser estudada e difundida. Muito obrigado. Principalmente com tantas lives, né, professor? Muito obrigada. Muito obrigado. E assim a gente encerra o especial Coronavírus de hoje. Se puder, fique em casa, se cuide e curta as lives. Se divirta com seus artistas favoritos. Obrigada pela companhia. Tchau.